E aí galera, beleza? Vamos falar de matemática mais uma vez? Vamos lá então. Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre um assunto extremamente recorrente no Enem, que é análise combinatória. Tá? A análise combinatória ela vai servir como um gancho para outros conteúdos que a gente vai ver também durante o ensino médio. O conteúdo mais correspondente também à probabilidade. Então vai dar uma série de ganchos que são necessários a gente entender para que a gente possa fazer aplicação também nesse outro conteúdo. Afinal de contas, estamos falando de um conteúdo que é altamente transversal, tá? Que conversa com outros conteúdos e principalmente tem muita aplicação prática. Tendo muita aplicação prática aí no dia a dia, então esse tipo de questão desse conteúdo é extremamente recorrente no Enem, quando a gente fala de análise combinatória. Quais são os problemas quando a gente vai resolver um problema de análise combinatória? Tem que estar muito atento à interpretação, tá? E aí você vai ter que ler um enunciado contextualizado, porque como eu falei, tem muita aplicação prática, então tendo muita aplicação prática, nós sempre teremos enunciados contextualizados. Tendo então enunciado contextualizado, então obviamente você tem que entender pelas minúcias do enunciado de que tipo de problema de agrupamento nós estamos falando, não é isso? A análise combinatória, ela tem origem, assim como a probabilidade, que ela vem meio que na esteira da probabilidade, mas ela surge diante de situações que são vivenciadas em jogos de azar. A probabilidade, ela vem para fazer com que os jogadores entendam em que tipos de resultado eles têm mais ou menos chance de vencer. Mas, na probabilidade, para que a gente possa começar a resolver um problema de probabilidade, é necessário, antes de mais nada, conhecer o espaço amostral. E o que é o espaço amostral? O espaço amostral é justamente aquele conjunto onde vão estar todos os resultados possíveis. E aí, em determinadas situações, para que eu possa determinar todos os resultados possíveis, eu terei que passar justamente por um problema de cálculo em análise combinatória. Então vamos ver o que falar a respeito desse conteúdo extremamente importante que é a análise combinatória. Pois bem, os problemas de análise combinatória, na sua forma mais simples, evoluindo aí entre os problemas que nós teremos de ver, tá? Eles partem a princípio, no primeiro tópico que eu tenho a falar para vocês, sobre o princípio multiplicativo, o princípio fundamental de contagem. Autores vão chamá-lo de princípio fundamental de contagem, outros autores vão chamá-lo de princípio multiplicativo, tá? E é chamado de princípio multiplicativo por quê? Porque ele vai justamente multiplicar as etapas, tá? A quantidade de possibilidades em cada uma das etapas do problema. Por exemplo, alguns anos atrás, nós tivemos aí uma mudança, né, nos números telefônicos, no padrão dos números telefônicos. Nós tínhamos, fora o DDD, que é o código de área, cada número de telefone celular tinha aí 8 dígitos, né? Tinha 8 dígitos. E aí, recentemente, foi adicionado um 9º dígito, tá? Esse 9º dígito, ele visa justamente o quê? Ele visa aumentar a quantidade de números disponíveis para a população. Isso em função de quê? Isso em função do elevado crescimento na quantidade de linhas telefônicas ativadas aqui no Brasil. Saiu uma pesquisa, inclusive, comentando que o número de linhas telefônicas em relação à população do Brasil chega a ser de 2,5 linhas telefônicas para cada brasileiro. Óbvio que não quer dizer que todo mundo tem 2,5 linhas ou 2,5 números, mas é por conta da ativação. Eles levam em consideração a ativação dos números telefônicos. Por mais que a pessoa depois descarte aquele chip pré-pago, enfim, mas aquela linha ela foi ativada, tá? Então o que acontece? Pela expansão, né, que nós tínhamos aí do setor da telefonia, fez-se necessário então criar uma quantidade de números a mais. Isso foi criado justamente o quê? Inserindo o 9º dígito. O que acontece? No Brasil inteiro nós temos uma regra, porém essa regra, tá, ela vale para o Brasil inteiro, mas aqui no Nordeste, como nós temos uma quantidade de operadoras um pouco menor em relação ao Sudeste ou ao Sul do país, que tem uma quantidade de operadoras maior do que a nossa, tá? Tem operadoras que trabalham lá que não tem serviço aqui, tá? Então o que acontece? Existe um padrão de numeração no Brasil que é o seguinte: o primeiro número, tá? O primeiro algarismo, digamos assim, não vou dizer o primeiro número, vou dizer o primeiro algarismo do número telefônico, ele pode ser composto aqui no Brasil pelos números 7,
8 ou 9, tá? Inclusive aqui na Paraíba, por exemplo, a gente vê o seguinte, obviamente agora todo mundo começa com 9, né? Mas quando a gente volta anteriormente, quando a gente vai falar a respeito dos números vistos anteriormente, nós tínhamos 8 dígitos, tá? E por exemplo, nós tínhamos aí os números que começavam com 9, né? 99 normalmente era TIM, se tivesse 93 era claro, e quando tem 88 era Oi. Acrescentou então o 9 à frente de todos esses números, por quê? Porque os números novos que forem sendo habilitados quebra a regra de que quando você tem uma estrutura com 8 números, esse primeiro algarismo aqui, tá? É quebrada então a regra de que ele deve ser 7, 8 ou 9. Agora ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E essa regra agora de 7, 8 ou 9 passa para o primeiro número, tá? Que no caso vai ser em um número de 9 algarismos. Então na primeira posição nós temos agora 7, 8 e 9. E nas outras posições, nas demais posições, nós temos aí de 0 a 9 em cada posição, tá? Óbvio que se a gente for fazer uma conta como essa, o valor vai ser extremamente elevado. No primeiro caso, se vocês fizerem aí essa continha, vocês vão ter no primeiro dígito 3 possibilidades e 10 possibilidades nos demais dígitos, o que vai nos dar um número aí de 30 milhões de linhas telefônicas. O simples fato de acrescentar o 9º dígito vai fazer com que a gente saia de 30 milhões de possibilidades de linhas telefônicas para 300 milhões de linhas telefônicas. Então você tem um aumento enorme, o que vai garantir, tá, que o sistema funcione durante algum tempo. Quanto tempo vai ser? Não sei, mas ele vai funcionar durante algum tempo. Como é que a gente chega a esses valores de 30 milhões ou de 300 milhões? Pegando o número de possibilidades em cada uma das etapas e multiplicando todos esses resultados. Então é por isso que é chamado de princípio multiplicativo, tá? Nos outros problemas que nós vamos trabalhar um pouco mais adiante, a gente precisa falar a respeito de uma ferramenta que é amplamente utilizada nos próximos problemas que nós teremos a seguir, que são alguns problemas por agrupamento, a saber, permutação, arranjo e combinação. Mas nós não podemos falar em permutação, arranjo e combinação sem antes falar a respeito do fatorial de um número natural. Exatamente dessa maneira é dito o conceito, fatorial de um número natural. Isso por quê? Porque os fatoriais existem apenas para números naturais. Não existe fatorial para número que não seja natural. Não existe fatorial para números negativos. Não existe fatorial de um número decimal. Não existe fatorial de um número fracionário. Isso por quê? Porque quando você vai para essa lógica dos números decimais, tá? Ou do número fracionário, você perde a ideia de sucessão e aí o conceito de fatorial também se perde, porque o conceito diz o seguinte, que dado um número n, com uma exclamaçãozinha, quer dizer fatorial n fatorial, chamamos de fatorial de n o produto de n por todos os seus antecessores, naturais, obviamente, mas aí ele precisa falar naturais por quê? Primeira coisa, todos os seus antecessores. Lá no tempo da tia, quando vocês começaram a estudar no ensino fundamental, certo? Se aprendia uma liçãozinha de antecessor e sucessor. Qual o número que vem antes, qual o número que vem depois. Vocês aprenderam nessa época justamente porque isso é possível dentro de uma realidade de números naturais. Na realidade dos números naturais, é possível você determinar antecessor e sucessor. Entre os números inteiros também é possível a gente fazer isso, tá? Só que com um detalhe. Se eu vou fazer o produto entre aquele número e todos os seus antecessores inteiros, por exemplo, então eu tenho uma tendência a menos infinito. Então essa conta não vai acabar nunca. Portanto, a gente não leva em consideração os números negativos, tá? Não levamos em consideração zero, porque o conceito diz que fatorial do número natural é o produto de um número natural n, tá? É o produto de n, todos os seus antecessores naturais diferentes de zero. O zero não pode fazer parte. Por que o zero não pode fazer parte? Porque se o zero estiver lá no finalzinho dessa multiplicação, o resultado sempre dá zero, então perde o sentido da gente calcular, tá? Portanto, o zero ele é excluído nessa decomposição fatorial, beleza? Porém, existem momentos em que o zero vai aparecer na conta, principalmente em problemas de combinação. Vira e mexe aparece ali o zero.
E quando o zero aparece, tá? Se a gente atribuir o valor que de repente a gente imagine que possa ser 0 fatorial igual a 0, a conta perde todo o sentido e, na maioria das vezes, passa a não existir ou não está definida matematicamente. Sendo assim, tá? A gente vai ter que admitir sem demonstração que 0 fatorial é sempre igual a 1, caso ele venha aparecer, e 1 fatorial é sempre igual a 1, beleza? Agora a gente vai falar a respeito dos problemas por agrupamento, sabendo então o que é o fatorial de número natural, tá? Revendo isso aí. A gente agora vai falar a respeito dos problemas por agrupamento, que são 3, tá? Que se subdividem, obviamente. Permutação, arranjo, combinação. Falo 3 porque são justamente tópicos gerais, que por exemplo, quando você tem permutação, permutação se subdivide em permutação simples, que é uma permutação com todos os elementos distintos, permutação com elementos repetidos, onde você tem elementos que se repetem, ou ainda o que nós chamamos de permutação circular, levando em consideração trocas de posicionamento de pessoas que estejam sentadas, por exemplo, ao redor em volta de uma mesa redonda, por exemplo, tá? Então, nesse caso aí, nós temos 3 subitens de permutação. A permutação, como diz a própria palavra, né, significa o quê? Permutar. Permutar significa o quê? Trocar. Mas nesse caso, voltado para a matemática, a gente fala a respeito de troca de posicionamento. Então, todo e qualquer problema que leve em consideração troca de posicionamento é um problema de permutação. Por exemplo, uma família composta por 5 pessoas, né, pai, mãe e 3 filhos, vão posar para uma foto em família, né, lado a lado. Então, de quantas maneiras eles podem tirar essa foto? Se você tiver, por exemplo, o pai nessa extremidade e a mãe nessa extremidade, e simplesmente trocar a posição do pai com a mãe, automaticamente você muda a fotografia, já não é mais a mesma. Portanto, a permutação vai falar a respeito de quê? De troca de posicionamento. Então já vai pensando nisso aí, ó. Permutação, troca de posicionamento. Quando a gente fala em arranjo e combinação, o povo se enrola um pouco, tá? Mas não tem por que se enrolar. Por quê? A natureza entre essas duas operações é um pouco distinta, apesar de a gente se confundir um pouco. Por quê? O arranjo, no arranjo não há desprezo da ordem. A ordem ela é importante, tá? Já na combinação há desprezo da ordem. A ordem não importa. Exemplo, você vai ao banco, cria uma senha, tá? E ao criar essa senha, suponhamos que seja 3507, tá? E aí o rapaz pede, olha, 3507, joia. Coloca a senha aí de novo, repete, né, para confirmar, você 3507 e aperta o Enter. Beleza, senha cadastrada. Quando é um belo dia você vai lá no banco e vai retirar o seu dinheiro, e você digita exatamente os mesmos algarismos, porém você digita assim, ó, 5730. Você vai ter acesso à conta? Óbvio que não, tá? Você não vai ter acesso à conta. Isso por quê? Porque a ordem não é a mesma. Então, o que acontece? Nesse problema de agrupamento, que a ordem importa, porque se alterar a ordem, a senha é outra, né? Então, não posso alterar a ordem. Então, não há certo desprezo pela ordem. A ordem é importante. Então, ao escolher aquela senha de 4 dígitos, para cada espaço daquele, eu tinha 10 opções. Eu podia escolher o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Então eu tenho 10 possibilidades de algarismos, tá? Mas eu resolvi fazer o quê? Escolher 4. Então eu tenho aí um arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4. E por que é um arranjo? Porque é uma senha do banco. A ordem é importante, beleza? Qual a diferença em relação à combinação? Já que nós temos um total de elementos e nós vamos tirar apenas uma parte. É justamente que na combinação, ao contrário do arranjo, há desprezo pela ordem. Alterar a ordem dos elementos não vai criar um novo resultado. E aí, como exemplo, podemos citar o seguinte: você vai fazer uma festa, o buffet oferece lá 10 tipos de salgado diferente, e você escolhe entre esses 10, 3 tipos de salgado. Digamos que você escolhe coxinha, empada e pastel. Beleza. Se você tivesse escolhido pastel, coxinha e empada, os salgados que seriam servidos na sua confraternização seriam diferentes? Interfere, então, alterar a ordem desses elementos? Eu vou criar um novo resultado, uma nova possibilidade? Não. Então, nesse caso, é uma combinação. Então, preste atenção nisso aí, ó. Arranjo, tá? Você pega, escolhe um subgrupo e experimente alternar a ordem dos elementos.
Se ao trocar a ordem dos elementos for criado um novo resultado, uma nova possibilidade, então é um arranjo. Então lembra também disso aqui para poder associar, ó, senha do banco, tá? Agora, se você pega em um determinado problema e escolhe um subgrupo e experimenta trocar as posições entre eles, e ao trocar essas posições você não cria um novo resultado, então estamos falando de uma combinação, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Próxima aula a gente vem com algumas questões aí para trabalhar, beleza? Falou!